Então, hoje, no contexto da celebração do Dia Internacional da Mulher, e como vamos trazer aqui à ribalta na VP Formação e na Vitae Professionals algumas mulheres artistas muito importantes ao longo de vários séculos, decidimos trazer também a Beatriz Albuquerque, uma artista plástica portuense, que nos vai dar aqui uma pequenina entrevista e um bocadinho do trabalho que ela faz e daquilo que são as ideias dela sobre a arte. Ok. Eu gostava, por favor, de saber o motivo pelo qual tu escolheste o caminho artístico. O que é que te levou à escolha do caminho artístico? Porque é que quiseste ser artista? Seja obrigada por me terem convidado para vir falar um bocado. E para mim, ser artista é como respirar, não é uma opção. A pessoa nasce e tem essa necessidade, que é quase uma necessidade intrínseca, de criar e ver sempre o belo onde muitas pessoas não o veem. Por isso é quase como respirar, comer, dormirmos. Ou seja, não é uma escolha, é quase que nós nascemos e é assim, não sei explicar. As pessoas que são, pronto, a pessoa sente esta necessidade de criar, transmitir as mensagens de uma forma que seja um bocado diferente do que é mais usual, geralmente. Claro que podemos partir do princípio, ou seja, eu considero artistas, muita gente, que se formos a ver, um autor que escreve, é um artista, certo? Há várias, e mesmo em áreas diferentes, mesmo nas ciências, há pessoas que eu vou considerar artistas, aqueles criadores e tudo. Ou seja, eu só escolho, há uns mediums diferentes de outras pessoas, mas, ou seja, nasce connosco, não? Nós não É, escolhemos. é intrínseco. É, Muito bem. Hum, Gostávamos de saber qual é a relevância ou o papel da mulher no mundo das artes, hoje em dia. Se tem relevância, se a relevância está a aumentar, se está a diminuir. Qual é o teu ponto de vista em relação a esta questão? eu acho que, pelo menos a nível da relevância do papel da mulher, eu acho que vai crescendo, porque também nós vamos sempre lutando contra a maré, certo? Por exemplo, eu neste momento estou a fazer parte de uma Bienal, é a primeira Bienal de mulheres, chamada Woman Bienal em Nova Iorque, que vai inaugurar este fim de semana, vai ficar um mês, é paralela ao Whitney Bienal, porquê? Porque as pessoas diziam, então, há a Whitney Bienal e nem metade são mulheres. Se houver uma mulher é muito. Então vamos fazer uma Bienal das Mulheres, uma contracorrente sobre isso. Ou seja, isso nós vimos mesmo nas artes e tudo, mesmo em várias outras áreas e tudo, isso acontece muitas vezes. Mas é, ou seja, é aquelas lutas, ou seja, que nós começamos, por exemplo, há uma pessoa pronto, há um grupo de nós, mulheres, que nos juntamos para falar de uma artista, Ana de Gonta Colasso, por exemplo, ela é uma escultora, estamos a falar a princípio do século XX, certo? Ela é, ou seja, ela é. Quando nós pensamos em artistas, vamos pensar Soares dos Reis, aqui, acolhi, certo? Mas há duas mulheres, em escultoras temos a Ana do Gonta Colasso, a nível da pintura temos a Aurélia de Souza, mais ou menos princípio do século XX. Eles fizeram as suas próprias lutas, seja o cabelo à garçonete, seja falar, interpretar, no caso da Ana Gonta Colasso, ela era assumidamente lésbica também e tudo, e depois, ou seja, elas na altura estão a lutar contra uma corrente, por exemplo, há crítico, por exemplo, na altura, Ana de Conta Colasso era conhecida como Aninhas, que há uma frase que, por exemplo, está muito presente na minha memória, e depois eu até fiz um tributo a estas mulheres e tudo artisticamente, mas no metaverso e tudo, ou seja, mais de agora. Mas, por exemplo, esse crítico, estamos a falar a princípio do século XX, século XIX, século XX, ele dizia, por exemplo, que uma mulher não poderia ser artista ou criar arte e muito menos escultura, certo? Ou seja, a escultura era mesmo do homem, e ele escreve isso. E aí vemos que desse ponto para agora nós crescemos, certo? Nós emancipamos e aceitamos, mas ainda existem muitos movimentos, ou seja, ainda há muito caminho a percorrer, certo? Não só no nosso lado, mas também se pensarmos em outras culturas também, certo? Uhum. Ok, muito bem. Gostaríamos que nos dissesses, que nos indicasses
uma artista feminina que teve um papel preponderante para ti. Quem foi a tua inspiração feminina, se é que tiveste alguma inspiração feminina, e ou não tendo, uma pessoa que admires enquanto artista feminina? Pode ser contemporânea, pode ser não contemporânea. Pronto, as duas mulheres que eu mencionei, por exemplo, são duas mulheres que eu admiro, certo? Eu admiro porque eles, no momento, estão a lutar contra a corrente, a emancipar-se, a tentar que o mundo as veja e serem ouvidas e tudo, e nesse caso é a Ana de Lonta Colasso, que vai morrer em 1954, ou a pintora Aurélia de Souza, que é em 1922, ok? Por isso esses são dois. No caso delas eu criei um tributo, por isso há artistas que eu também crio um tributo, por exemplo, em elas eu criei uma performance, uma instalação, e depois criei-a no metaverso, por isso com os avatares as pessoas podiam aceder ao em Miami durante a workshop e a residência que eu fiz o ano passado também. Ou seja, esses são dois exemplos, por exemplo, duas mulheres portuguesas, nós temos belíssimas mulheres portuguesas, outra é a Lígia Papo, que eu conheci desde criança e tudo, que também fiz um conjunto de performances e instalações relacionadas com ela, outros, logicamente, também, quando nós temos professores e mentores dos grupos, como por exemplo, eu fiz parte do Independent Performance Group e parte da turma da Marina Abramovic, claro que ela também nos vai influenciar como pessoa, como feedback, como mulher, certo? Por isso, ou seja, é um grupo de mulheres a nível do mundo artista que nos influenciam sempre, sejam Não portuguesas e existe, não só. não existe exclusividade, existe uma Não, não existe. amálgama, uma amálgama de influências, digamos assim. É, Sim, e de referências, não é? Que é isso também que vai construindo o trabalho de cada um, de cada e, artista. e mulheres que lutam pelo seu próprio ponto de Exatamente. vista, Uhum. pelo seu próprio espaço, para ser visto, para ser ouvidas também, por isso. É, mas aí eu posso, depois aí nunca mais temos, há muitas. E para nós terminarmos, gostavas de deixar, uma vez que nós estamos aqui a preparar a nossa apresentação para o mês da mulher, não, o mês para o Dia da Mulher, que deve ser celebrado, por todas as conquistas históricas que nós conseguimos ao longo deste tempo. E por todas aquelas que ainda temos que conseguir. E exatamente, e por todas aquelas que ainda temos que conseguir. Muito bem, Liliana. Obrigada. Queres deixar alguma mensagem, para as mulheres? Sim, eu quero dizer, focar no positivo e acreditar que tudo é possível. Porque eu acho que isso é o mais importante para nós, porque é demasiados o que nós devemos ser, fazer, isto e aquilo, e não, nós temos que focar em nós, no positivo e acreditar o que nós queremos é possível, independentemente das outras vozes que digam, seja físico, seja intelectual, seja outras obrigações. Por isso é isso, acreditar que tudo é possível. Que grande conselho, é isso mesmo. Ok. Muito obrigada. Muito obrigada, Beatriz. Obrigada Obrigada, pela eu Foi um gosto disponibilidade. ouvi-la também. e temos a certeza que toda a gente vai gostar muito quando puder ouvi-la no Dia da Mulher.